Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes no ar. Desta vez para falar de futebol com você nesta sexta-feira. Sextou, finalmente, né? A semana foi um pouquinho mais curta aí para alguns que conseguiram aproveitar o feriado no início dela. Mas hoje não tem escapatória. Hoje, sexta, final de semana tranquilo, legal, mas com muito futebol. E para você ficar bem informado, estamos aqui na sua sexta-feira para falar sobre o que aconteceu ontem na quinta-feira, os últimos jogos, né, desta quinta fase, essa primeira parte das partidas de ida da quinta fase da Copa do Brasil. E também sobre o que pode acontecer no final de semana, porque tem 13ª rodada do Brasileirão e os mato-grossenses em campo também, viu? Tem Série D, Brasileirão Feminino na Série A1, Série A2, Série A3 e também a segunda divisão do Mato Grossense. Hoje você vai ficar bem informado sobre o futebol de Mato Grosso e sobre o futebol nacional também. Por isso eu chamo a sua participação para conversar com a gente. 659-9694-3737. Mande a sua mensagem, mande a sua opinião, mande a sua participação, porque ela é mais importante do nosso programa, do nosso Pantanal nos Esportes. 659-9694-3737. Estamos esperando a sua mensagem. João Neto, muito bom dia para você. Começando mais um Pantanal nos Esportes. Cheio de destaques hoje, né? Mas o seu principal destaque vai para o quê? Bom dia. Bom dia, Manfrines. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando em casa. O destaque é a ansiedade, né, para os jogos do final de semana. Temos jogos importantes dos times mato-grossenses nesse final de semana. Estou ansioso para os jogos do final de semana. E um destaque negativo é a lesão do Vitor Roque, né, cara? Um moleque que chegou bem contestado no Brasil pelo início, depois desenvolveu um ótimo futebol e agora está tendo dificuldade para jogar. Eu não fico triste com isso. Acho que o Vitor Roque, ele com uma sequência boa, inclusive se ele tivesse voltado um pouquinho antes para o Brasil, acho que ele brigaria até firmemente para ir para a Copa do Mundo. Muito novo, né? 21 anos, se eu não me engano. Tomara que não entre aí numa sequência na carreira de lesões, porque vai atrapalhar muito o desenvolvimento dele. E de novo mais uma lesão no mesmo tornozelo, né? Que já havia tirado de campo. Foi no mesmo tornozelo? Tempo. Isso preocupa até mais um pouco, né? E assim, não foi uma lesão sozinho que ele jogou, foi uma chegada forte, inclusive a gente vai debater sobre isso, se era para vermelho ou não. A vitória do Palmeiras foi, de certa maneira, tranquila no sentido de número de gols, né? Mas foi uma batalha campal ali, principalmente no início do jogo, ali, entradas fortes para um lado, para o outro, a Jacuipense chegando muito forte. Palmeiras também, vendo ali a situação do jogo, também chegou forte em alguns momentos. Tem o pisão do Murilo também, para a gente repercutir, conversar com você sobre a vitória do Palmeiras e também sobre essas questões da arbitragem, que foi bastante acionada ontem. A arbitragem, o VAR, foi bastante acionado ontem nesse Palmeiras 3, Jacuipense 0, Davi Navarro. Muito bom dia para você. Acabou as primeiras partidas aí da quinta fase da Copa do Brasil e além de repercutir os jogos de ontem, a gente pode falar também quem foi aí o cara legal desta fase e também o principal negativo, né? O ratão de ouro e o ratão de lata do nosso Pantanal nos Esportes. Bom dia, Manfrines, bom dia, João Neto, bom dia para quem está acompanhando. Por que ratão? É premiação aí, que eu já vi em outro lugar, eu lembrei aqui agora. Mas a gente pode criar o nosso, né? Onde que você vê isso? Ratão de Eu já vi em ouro. outros programas já, na UOL, assim, um ratão de ouro e o ratão de lata, um negocinho. Então tá bom, né? Eu já vi. Quem foi o pior para você? Quem foi o pior? Acho que é unanimidade. Da Copa Bahia. do Brasil? Acho que é unanimidade, né? Cara, não tem como fugir do Bahia. E o melhor? Jogando em casa, tomar o 3-1. Palmeiras foi o que teve maior vantagem, né? Mas que 3 gols de diferença, mas o melhor, time o de melhor Série foi o D. Remo, O gente. melhor foi o Remo, é. Então, O Remo. Foi o confronto que colocou o melhor, o melhor e o pior? É. Para existir o pior tem que ter o melhor, né? Também. Então, Pode, até de certa maneira, meio óbvio. tá coerente. Mas além disso, seu principal destaque para hoje? Cara, acho que o misto podendo assumir a liderança do grupo na Série D. O misto que tem um jogo que na teoria é para ser difícil contra o Goiatuba, mas o Goiatuba nessa semana perdeu 2 dias de treino por conta de uma situação de atraso salarial, em que os jogadores e a comissão técnica paralisaram as atividades no meio da semana. Então é um Goiatuba que vem meio baleado, meio despreparado, não vou dizer despreparado, né, mas menos preparado do que deveria para a partida. Só teve um treino decente, só terá um treino decente hoje ainda o Goiatuba. Então é uma boa oportunidade para o misto, que se preparou normalmente ao longo da semana, conseguir assumir a liderança agora do grupo na Série D. Importante, né? Um final de semana de Série D que tem muitos mato-grossenses se enfrentando, né? 2 dos jogos que a gente tem nessa rodada são de mato-grossense contra mato-grossense.
Mas já já a gente fala disso, aguarda a ansiedade aí. Porque agora é hora de fechar esta quinta fase da Copa do Brasil, pelo menos as partidas de ida, porque ontem tivemos esse Palmeiras 3, Jacuipense 0, Davi. A missão de eliminar o jogo de volta foi cumprida? Já não tem preocupação nenhuma de viajar titular, não sei o quê. O Palmeiras pode tratar o jogo de volta como se fosse praticamente um amistoso? Pode, né? Não tem muito difícil. Para o Palmeiras tomar 3 ou 4-0 da Jacuipense no jogo da volta, tem que querer muito. Não tem que fazer muito esforço para perder a classificação agora do Palmeiras, porque é muito ruim. O time da Jacuipense é muito ruim, com todo respeito aos atletas da Jacuipense, mas, cara, não dá. Eu acho que o misto é melhor que a Jacuipense. Se o misto tivesse passado no Novo Horizontino... A gente cobraria uma vitória do misto contra a Jacuipense. Cobraria. E aí, é claro que não dá para comparar, porque a gente não viu o misto jogar contra o Palmeiras, por exemplo. Mas a questão não é essa. A questão é que os caras não acertam passes de 2 metros. Os caras não acertavam arremesso lateral. Isso aí não tem como a gente falar que é culpa do adversário, né? Que é culpa de enfrentar um adversário difícil. O cara não consegue acertar um passe na frente dele, o cara não consegue acertar um arremesso lateral. Eliminaram o Novo Horizontino. E eliminaram o Novo Horizontino que ainda assim. Misto. Mas é bem ruim esse time da Jacuipense. O time já é ruim, ainda tem 2 pênaltis contra e uma expulsão, fica mais duro ainda, né? Jogou com a menos o segundo tempo inteiro, né? E com 2 pênaltis, foi na reta final da primeira etapa. Foram 3 gols, 2 de pênalti. Mas o que você quer dizer com 2 pênaltis? Não é coisa do jogo? Sim, é isso que eu falei. O time já não é bom. Com 2 pênaltis e uma expulsão, fica mais difícil ainda. E porque o Davi estava respondendo a minha pergunta só, e você dava risadinha? Só falei um. Foram 2 pênaltis. 2 pênaltis. Ué. Foram 2 gols de pênalti e um jogador expulso. Teve um pênalti anulado, gol anulado, 2 gols anulados. Isso é muita coisa. Não, o VAR ontem foi uma maluquice. É até difícil lembrar direito aqui. A gente pode estar sendo errado, inclusive, mas eu lembro de 2 pênaltis, um pênalti anulado, 2 gols anulados. Foi uma movimentação grande para a arbitragem ontem. Sim, tudo contra o Jacuipense, né? O que você quer dizer? Não quero dizer nada, são fatos da partida. Você só vai jogar, seja homem, cara, não seja um covarde. Não, mas eu tô falando isso é coisa de canalha. Mas eu tô falando da realidade. Não, muito tá sujo. todos contra a Jacuipense. O que você quis dizer nada, com isso? São fatos da partida, não são? Não, mas você tá falando com uma maldade. Com Tiveram 2 pênaltis? Tiveram 2 pênaltis. Teve jogador da Jacuipense expulso? Teve jogador da Jacuipense. O VAR trabalhou bastante? Trabalhou bastante. Sempre em lances da Jacuipense. Teve o pênalti anulado a favor do Palmeiras, isso eu não falo. Tudo bem. Mas só que não foi, tipo, o ataque da Jacuipense. Gol anulado do Palmeiras. Foram sempre em ações do 2 Palmeiras, gols era isso que eu tô do Palmeiras dizendo. E um pênalti anulado pro Palmeiras. É porque só o Palmeiras chamou jogou, o Murilo? Pô. O VAR chamou no lance do Murilo? Sim. Isso. Não, eu tô falando dos pontos da partida. Vocês estão muito machucados. Não, tô falando das coisas que aconteceram na partida. Eu te conheço. Você é sujo, Tô cara. falando Do das nada. coisas que aconteceram. Você é Contra sujinho. a Jacuipense. Não falou todos contra, ele falou tudo contra a Tudo contra a Jacuipense. Jacuipense. Não, falei todos. Falei Não todos falou os todos, todos pode Aí a os gente puxar, fala do pode adversário. puxar. Já é difícil. O time de Série D, 2 pênaltis contra uma expulsão. Inclusive, eu vi uma vez só, infelizmente, o lance do Murilo e na única vez que Você eu vai vi, ver hoje de novo. na única vez que eu vi, eu achei que não era pra expulsão, não. Mas eu quero saber por que você estava com uma risadinha, que você estava, quando o Davi estava respondendo a pergunta do próximo jogo, do jogo de volta, ser praticamente um amistoso, nada valendo pro Não Palmeiras. tava, não. Você estava, João Neto. Não tava. Você deu uma risadinha. Pelo amor de Deus, o Gersinho Esse tá cara vendo tá ali. difícil aqui, Gersinho. O nosso Esses caras tão cinegrafista... doidos, Não, eu não. Esse cara tá Eu difícil. vou me retirar. Esses caras estão completamente Deixa a câmera malucos. nele aqui. Tem Eu alguma vou me câmera aí pra retirar. alguém mostrar rindo? Eu vou me retirar. Eu tava prestando atenção no que o Davi tava falando. Você tá olhando pra mim porque você deve estar apaixonado, só pode Não, ser. eu trabalho com sujeitos íntegros aqui. E sei que o Não senhor também aparentemente não, né? Eu sei que o senhor também é. Você deu a Por risadinha que enquanto o Davi quando respondia. o Davi tava comentando, você não tava prestando atenção na fala dele, você tava olhando pra Eu mim. estava olhando, aí eu vi o senhor rindo e me chamou a atenção. Eu quis saber ele o tem porquê. Eu visão até fiz assim, ó. periférica, né? Olha o tempo que ele tá perdendo de não comentar o jogo, querendo comentar um sorriso. Não, mas que eu quero saber por que você possivelmente, riu. eu nem lembro de ter dado sorriso. Não lembro de verdade, posso Mas ter lembrado você de alguma discorda coisa. do Davi alguma coisa? Não, alguma concordo com situação? tudo que ele falou. Não tem mais jogo de volta, não precisa nem Não, ter. se o Palmeiras resolver fazer a besteira de mandar o time titular pro jogo de volta, vai ganhar de 5, 6. Não tem a menor como foi ontem, né? necessidade. Foi uma besteira ontem colocar o time titular, né? O Abel que... Mas não foi titular. E o Boquinha, Não, mas né? entraram durante o jogo. Ô, Boquinha. O quê? Boquinha maldita. Não, mas entraram 30 O minutos. Manfredinho ontem falou assim, e coloca o time titular no jogo desse aí, E vai machuca. machuca. Aí, É, Cara, mas a culpa é escrito, 15 sua, é né? minutos, regra. com Não, 15 minutos o Com Vitor todo Roque- respeito, A culpa do precisa Vitor ser Roque um estar guru do machucado é do futebol pra saber Manfrini. disso? A frase que você usou foi o Manfrini seguinte, de aí Oliveira. hoje, num jogo desse, acontece uma catástrofe. Um jogador machuca, perde a temporada aí.
Não vai perder a temporada. Não vai perder a temporada, mas o Vitor Roque tá esculhambado já de novo. Mas não dá pra deixar o Vitor Roque paradinho e até a parada pra Copa do Mundo? Não tem como? Acho que vai ter que ser o jeito agora, né? Poderia dar um tempinho a mais ali pra ele voltar, já antes desse jogo, né? Mas agora, depois dessa lesão, acho que vai ser o jeito. Porque o Palmeiras é bem cauteloso também. O Palmeiras não tá chelseando com o Vitor Roque? O que é isso? Defina chelseando. Chelseando é o que o Chelsea fez com o Estevão, né? Que o Chelsea fez? Muito o Forçou Estevão. demais? Eu tava vendo algumas... Não, o Palmeiras segurou o Estevão. Não encaixa. O Chelsea fez isso com o Estevão. Não, sim, mas não está fazendo isso. O Palmeiras não está fazendo igual o Chelsea porque o Palmeiras está segurando o Estevão. Então, por isso que eu perguntei. Acho que às vezes que esse negócio dele ele se machucar, sentir, parar de novo, não sei o quê, acho que é melhor dar uma segurada real nele aí. Um mesinho, volta voando depois da Copa do Mundo, que é quando as coisas se decidem. Tem coisas né? que não dá pra entender. Tem elenco, cara. O Palmeiras segura até reclama, demais. O Palmeiras investe bilhões no time, aí contra um time de Série D, não só um time de Série D, mas um time que não venceu ainda na Série D esse ano, você vai lá e coloca o que tem de melhor em campo. Tudo bem que o time que começou foi misto, mas os titulares entraram. Mais 30 minutos, pô, tem que entrar, ué. E mais que isso, cara, a postura da comissão técnica do Palmeiras é sempre de reclamar do calendário, o tempo inteiro. Eles reclamam do calendário a todo momento. Eu não entendi nada disso. Aí no momento que você tem uma oportunidade real de poupar o seu time, você vai e coloca o time. Parece que é para poder sempre ter o discurso de reclamar. Como se o time titular tivesse jogado como titular ontem. Não foi o que aconteceu. Quem que jogou? O Vitor Roque voltou ontem justamente porque, em tese, era um jogo mais tranquilo para ele voltar a ter ritmo de jogo. Estava lesionado o Vitor Roque. Infortunadamente, ele escalação acabou do Palmeiras a falta ontem. e a lesão. Inicial, Carlos Miguel, titular. Mas é goleiro. Kelvin, titular. Murilo. O Kelvin não é contestável, o Kelvin como titular. Não, o Riai tem sido titular. Murilo. Mas o Kelvin é reserva. O Kelvin tem jogado mais que o Riai. Não. Murilo, titular. Bruno Fux reserva, junto com o Murilo, e Arthur na lateral esquerda, hoje reserva também, porque o Kelvin joga na lateral esquerda e o Riai na lateral direita. Lucas Evangelista, reserva. Marlon Freitas. Então o Kelvin é titular, velho. O quê? Então o Kelvin é titular. Mas o Kelvin não joga de titular na lateral esquerda. Tudo bem, mas ele é titular, ele tava Na correndo em lateral campo, esquerda ele só ele jogou joga, improvisado. não joga o Arthur. Ele jogou Mas improvisado. o Arthur jogou nos últimos jogos titular. Não, é o Kelvin que está entrando ali. Marlon Freitas, titular. Maurício é titular, mas não é aquele titular. Quando tem que sacar um, geralmente ele que sai, mas é o titular. Sousa reserva, Felipe Anderson reserva. Vitor Roque titular, mas voltando de lesão, então pode entrar naquela equação do Davi. Já vamos aproveitar esse jogo tranquilo para ele voltar hoje. No decorrer do jogo entraram Flaco Lopes, não precisa falar. John Arias, não precisa falar. Andreas Pereira, não precisa falar. Jeff Té, que é o lateral esquerdo hoje, titular, porque o Piquerez está machucado, mas o Jeff Té também está voltando de lesão. Mas calma aí, o titular hoje é o Kelvin ou o Jeff Té? Você acabou de falar que era o Kelvin. Não, mas é que o Jeff Té seria o reserva, seria o titular por causa da lesão do Piquerez. Mas o Jeff Té se machucou também, está voltando de lesão. Entendeu? Então, nos últimos 5 jogos, o lateral esquerdo titular, em 3 foi o Arthur, em 2 foi o Kelvin. E o Luigi, que aí é atacante, centroavante, reserva do Palmeiras. Não foi tão titular assim mesmo, não. Era mais reserva do que titular. Acho que 50-50 praticamente, pelo que ele falou aí, né? Dava pra... É um misto metade-metade. Você me induziu ao erro. O Davi tá certo, eu tô errado. Mas obrigado. Assim dava pra poupar ainda mais, né? Dava pra rodar ainda mais esse time. Porque dava... o Flaco Lopes entrou, o John Arias entrou. Eu acho que o jogo entrar... decidido Por que no não segundo entrar, tempo. cara? Eu acho que entrar até que vai, mas eu usaria um time 100% reserva nesse jogo. Eu não colocaria ninguém, mas não foi 100% titular Dá também. movimentação pra galera da base, enfim. Quem que é o outro zagueiro reserva? O Benedetti? Vai jogar o Palmeiras É o não, Benedetti. não tá com tantas opções. Mas o Benedetti podia jogar uma partida time dessa. reserva. Ele jogou jogos mais importantes. Poderia, mas também O Larson, o Riquelme. Eu acho que o Murilo também poderia precisa jogar. desse O Marlon negócio. Freitas podia ter tido uma descansada, tá jogando bastante, né? O Marlon Freitas podia ter dado uma rodadinha nele, mas Então, não mas foi aí um é time por quem? 100%, É né? que, ainda assim, o reserva do Marlon Freitas seria o Emiliano Martinez. Eu não confio no Emiliano Martinez. Contra a Você não confia pra jogar Jacuipense? contra Não Jacuipense, confio no tá lugar acabando. contra ninguém, cara. Então pode acabou. mandar embora, pô. Não dá, pô. Então pode demitir. Exatamente, pode Não, mandar aí- embora. Se você O tem um Emiliano cara... Martinez não tem condições de jogar contra Não, a deve Série ter, mas eu prefiro ter o Marlon Freitas ainda do que o Não, mas lógico. Não, o é, cara, com Emiliano certeza, Martinez, Isso cara. com certeza, pô. Eu prefiro ter sempre o Marcos Antônio no meu campo de São O time Paulo. reserva Mas do é contra a Corinthians, Jacuipense. o time reserva do Corinthians não teve dificuldade contra o Barra?
que é um time de Série C, subiu O da Série Barra D golearia agora. o Mas Jacuipense. jogando... O Barra é melhor que o tudo Jacuipense, bem, tudo mas só bem. que o jogo era lá em Santa Catarina e o jogo era no Allianz. Mesmo pô. assim, pô, não dá pra culpar o cara porque ele colocou alguns titulares. Não, mas tudo bem. Beleza, aí são outros 500. Mas se você falar bem que você não confia no Martínez pra jogar contra a Jacuipense, é porque pode liberar ele do Palmeiras. Sim. Como que foi quanto a Não, contratação o Emiliano do Martínez pode se aposentar, né? É, pô. Não, se aposentar não. Não, ele não vai jogar. Ou ele vai jogar Série D. quando? Não, mas ele pode ir, eu não acho que ele deveria estar no Palmeiras Ele agora. joga num time Então, de se ele- Série Se A. ele não pode jogar no Palmeiras contra a Jacuipense, ele vai jogar na onde na vida? Pois é. Em lugar nenhum. Ele não vai pode jogar jogar... a segunda divisão do uruguaio, que é. É, o ele não campeonato pode jogar dele. nem Série B do Campeonato Brasileiro. Se Não. ele não é confiável pra enfrentar a Jacuipense, irmão... Eu não tô falando que o Emiliano Martínez ia entrar, mas é que entre ele e o Marlon Freitas, num contexto que você tá mesclando o time, eu prefiro ter o Marlon Freitas jogando Mas ali. contra a Jacuipense. do que o Emiliano não. Martínez, cara. Você não tá mesclando o mas time só que contra o a Ceará. frase que você usou foi que você não confia no Martínez. É, porque eu não confio no Martínez. Mas então ele tem que ir embora imediatamente. Porque não quer dizer que ele nunca mais vai jogar bem na vida E dele, essa não quer dizer que ele peça nunca aí mais vai custou jogar. 42 milhões, né? Mas 38. custou O cara que 42 custou milhões. 42 milhões e não 38, pode jogar contra a 42 Jacuipense dentro de casa. Não, essa é uma das piores compras do Palmeiras. nos Parabéns últimos aí, anos. diretoria do Palmeiras, né? E falando de contratações malucas, né? Era pro Paulinho estar em campo ontem, a gente falando do retorno do Paulinho e tudo mais. Mais uma vez adiado, né? Esse retorno do Paulinho aí, que segue evoluindo. Não era a Leila que não contratava, jogador evolui pro e está DM? fora. Não era a Leila que não contratava jogador pro DM? É. Mas Fala. ele contratou o Paulinho. Ela contratou ele já no DM, né? E a gente já sabia que ele estava no limite, machucado. Que Contratou ele já no DM provavelmente com uma precisaria de fratura, com cirurgia. uma fratura de perna, né? Na canela, uma fratura no osso da canela. O Paulinho tem quantas partidas no Palmeiras? Umas Deve 10? ter umas 8, eu acho. Parabéns. Mas acho que nem chega a isso, na verdade, né? Não sei, ele jogou, Ele jogou no todas Mundial. no Mundial? Todas eu acho que não jogou. 3 na fase de grupos e contra o Botafogo? Não jogou todas. E contra o Chelsea? Eu acho que ele jogou o primeiro jogo dele contra o Inter Miami, se não me engano. Ele já chegou machucado, né? Ele voltou Sim. contra o Inter Miami. É Nossa, engraçado que bagunça. como as pessoas pagam a língua, né, cara? Você sempre vai falar isso também, Lógico, né? pô. Você ficou na sua cabeça. Lógico, E nem com foi com o seu certeza. time, foi com o Santos. Com certeza. Atos de arrogância têm que ser sempre lembrados. Sempre lembrados. Mas foi contra o Neymar, cara, você devia estar feliz. Ela falou isso por causa do Neymar. Não, E o Neymar jogou muito mais que o Paulinho, Não tem né? nem Jogou mais comparação. que o Paulinho. O Neymar A gente essa bate semana- no Neymar aqui, mas... O Neymar essa semana Mas eu acho jogou que o- mais que o Paulinho. mas o entre Paulinho deu- e Neymar... Eu acho que o Paulinho deu mais dinheiro pro Palmeiras do que o Neymar pro Santos. Ah, não mas sei. por causa de 2 gols também... Não... Quantos que valeu aquele do Botafogo? Mas aquela deu. O classificação? Neymar não teria feito aqueles 2 gols. Quantos que Ah, com valeu? aquela marcação do Marlon Freitas ali, eu não sei não. Marlon Freitas já Freitas querendo uma chegou vaguinha, né? Chegou numa preguiça pra marcar o Paulinho no Mundial, o torcedor botafoguense vai lembrar disso. Não chegou com muita vontade de O marcação. Marlon Acho que o Freitas Neymar que tem faria essa aquele fama gol, na né, marcação de ser meio, né? Cara, e Algumas vezes dá uma desligadinha. essa rivalidade de Botafogo e Palmeiras nos últimos anos aí, que os caras do Botafogo estão loucos pra ir pro Rivalidade? Palmeiras? É, teve a rivalidade, teve pô, a- ganhar o título num ano, no outro ano o Botafogo ganhar, o O Botafogo Textor eliminar. chamou o Palmeiras de time O de manipular. Botafogo eliminou o O Palmeiras, Textor é carente. eliminou o Palmeiras da O Libertadores. Textor falou que o Palmeiras manipulava o futebol brasileiro. Aí os caras do Botafogo tudo louco pra ir pro Palmeiras, pô. Os ídolos do Botafogo. Não, engraçado que hoje jogadores do Botafogo indo para o Palmeiras, tem o Marlon Freitas, só para dar o contexto, Alexander Barbosa estaria avançado com o Palmeiras. Estaria não, está avançado com o Palmeiras. Está Mas aí praticamente tem a fechado. questão da mudança da diretoria. E agora? Estava palavrada com outra diretoria, mudou. Mudou quem manda no Botafogo. Então tem essa questão. Não, mas a questão não é essa. A questão é que ele vai sair de graça. Não, ele está o Palmeiras está palavrado com o Alexander se Barbosa. Se não vender ele agora, ele sai de graça. Tem que vender. Mas aí só no final do ano, não vai ser agora. Mas não vale a pena, né? A fato é, o Alexander Barbosa quer Vale. jogar no Palmeiras, quer ser do Botafogo. O problema pro Botafogo é o negócio do transfer ban, cara. Mas conversando com amigos meus botafoguenses, eles estão loucos para que ele vaze. É, Inclusive porque o Ferrarese chegou jogando bem no acredito que é questionável essa contratação. Alexander Barbosa já não está no auge, você pagar 20 milhões para um jogador que Mas vai o sair de Palmeiras não graça tem. no final do ano que vem, eu não sei, a gente pode discutir sobre isso, mas vai ser no segundo bloco, porque a gente ainda tem os lances polêmicos para falar, e sobre Abel Ferreira também, que na coletiva voltou a falar de arbitragem e convocou a galera ali para uma guerra, entre aspas, nos bastidores, chamando a torcida do Palmeiras, né? O famoso nós contra eles, tudo contra nós, né? Como o João Neto gosta de falar, tudo contra nós. Vamos para o rápido intervalo, já voltamos.
Voltamos, Pantanal nos Esportes no ar novamente. Vamos direto para as polêmicas. O João Neto falou que não teve muito contato com as imagens, mas o João Neto vai ter contato com as imagens agora. Só do Murilo. E você aí de casa também. Vamos começar pela, de novo, ordem cronológica. O primeiro lance que chama a atenção foi justamente a entrada que tirou o Vitor Roque do jogo e pode tirar ele por um tempo aí no restante da temporada. De novo, mais uma lesão no tornozelo direito, né? O tornozelo ali dando problema para o Vitor Roque. Depois da entrada do jogador da Jacuipense aos 13 minutos de jogo. Solta o play, vamos ver se é para expulsão ou não. Tá lá o Vitor Roque, sofre uma tesoura. Esse lance de trás é mais forte. Tem um lance de frente que não parece tão forte assim para expulsão. A gente vai ver o lance de frente agora na sua tela. Que esse lance de frente ele já me coloca um pouquinho mais de dúvida, né? No lance de costas eu acho que foi para vermelho. Esse lance aí de frente eu já não sei se foi tão forte assim a chegada do jogador da Jacuipense. Começando por você, João Neto. Deveria ter sido expulso? Não. No campo, no VAR não foi. Ele continua em campo normalmente. Não. Não? Amarelo. Davi Navarro. Nenhum dos dois ângulos eu achei que foi para expulsão. Cara, não. esse de trás pra mim é forte, viu? Não achei Não, de cara. trás. Aí olhando de frente no... Até não foi uma entrada normal, foi uma entrada forte. Não tem nem a tesoura. Foi uma entrada mais forte, mas para vermelho não, pô. Não, foi para amarelo isso aí, pô. Então já... O que preocupa é a fragilidade do tornozelo do Vitor Roque. Ele vai ter entradas assim N vezes durante o ano. E é o estilo de jogo dele, né? Ele é de força, de carregar a bola. Jogo combativo, né? A entrada é forte, mas é uma entrada para amarelo. É um jogador jovem, pode ter problemas com isso pro restante da carreira, inclusive. Dá uma né? fortalecida boa nesse tornozelo aí. Vamos para o próximo lance, que é a expulsão. Aí sim, de fato, aconteceu a expulsão do jogador da Jacuipense, né? Pra cima do Lucas Evangelista, também uma chegada forte pra gente comentar. Lembrando, no jogo... Engraçado é o jogador da Jacuipense reclamando com bandeira. Pô, você me dá falta no lance desse, uma entrada dura dessa aí, cara. É engraçado. E ele reclama duro com o bandeira, como Foi se fosse nada, um foi absurdo. lá pelota. Vamos rodar o lance que gerou a expulsão do jogador da Jacuipense pra cima do Lucas Evangelista. Vamos lá e ver se a gente concorda. Esse foi o lance que o jogador da Jacuipense foi expulso, mas chegada ali também um pouco na região do tornozelo, pegando joelho, pegando pé, pegando tudo. Foi vermelho direto. João Neto. Cara, tá muito fechada essa imagem. É importante a gente ver fechado, mas ver um pouquinho mais aberto também. Mas eu tendo a achar o vermelho direto aí exagerado, cara. Não foi uma chegada forte, não, João? Foi uma chegada forte, mas não sei Sem se bola, foi pra um vermelho. sem nada, direto no... Não sei se foi para um vermelho direto, não. Acho que o árbitro bem rigoroso, ele pode até dar o vermelho direto. Eu não daria um vermelho direto nesse lance, não, cara. Não foi naquela região do tornozelo de cartão vermelho mesmo, né? Aquela região um pouquinho mais alta ali foi no pé, mas talvez o cartão vermelho tenha sido aplicado pela força com que ele foi. Foi suficiente para cartão vermelho, Davi? Cara, acho que não. Ele nem acerta o tornozelo do Evangelista, né? É claro, você pode falar que não acerta porque o Evangelista pulou de alguma maneira, mas eu não sei se é um lance para vermelho direto. É um lance forte, é um lance que o cara entra com uma força até desproporcional, não precisava disso. Ele tenta a bola, se ele Mas quer o pé ele tenta direito a bola, indo no pé esquerdo, não, que é o pé da bola. Não é um lance sem a bola. Eu não acho que é um lance para vermelho direto também, não. Eu achei exagerado esse vermelho aí, cara. Se o Lucas Evangelista não tivesse pulado, como o Davi disse, não ia ser feia a parada? Mas na realidade não ia mudar a nossa não opinião? É nem o pulo, ele busca o pé esquerdo, que é o pé que tá com a bola. Se ele vem só na maldade, ele acerta o pé direito. Então, ele não vem com o pé alto, ele vem com o pé embaixo. Ele vem para tentar disputar a bola no pé esquerdo. Tanto que o pé dele, a sola do pé dele tá no chão. Eu achei exagerado esse vermelho aí. E a não expulsão do Murilo, vamos ver o que o Murilo aprontou também na partida, porque numa disputa de bola com o jogador da Jacuipense, o jogador da Jacuipense já no chão, e até sem querer o jogador da Jacuipense, repetindo de novo, consegue esconder a bola. E o Murilo, também não vi maldade, querendo ou não, pisa na região ali da perna, né? Não sei dizer se foi na panturrilha, se foi na coxa ali de fato. Vamos rever o lance para ver se merecia ter sido expulso ou não. No campo, não foi expulso o Murilo, continuou no campo normal. João Neto, você que não viu o lance, revenda agora, de pertinho, no nosso telão aqui do estúdio, Pantanal nos Esportes. Quando abre, eu acho que já complica um pouquinho mais a vida do Murilo. Quando estava bem fechadinho, eu achava que não era nada demais. Desse jeito eu achava que tinha sido muito sem querer. Agora deixa a imagem abrir. Aí Nessa imagem aí, pô, ele tá longe, ele não tá coladinho no cara. É assim. Mas o pé dele tá na direção da bola. Tudo bem, mas ela não... pra mim foi sem querer, mas foi muito forte. Pra mim merecia ter sido dos dois lances que nós vimos aqui, pra mim esse é muito mais pra vermelho do que o lance do cara do Jacuipense. E aí, Davi, mudou de opinião? Olha Aparentemente você acha que não foi pra vermelho. A distância que ele tá, olha, o que mais pega pra mim é a distância que ele tá do jogador.
Antes eu achei que ele estava mais colado nessa imagem. Aí parece que ele está mais colado. Quando abre a imagem, ele está com uma distância legal do jogador. Ele está olhando para baixo, ele está vendo o que ele está fazendo. Então, eu acho que foi sem querer também, mas aí era bem possívelzinho ter surgido cartão vermelho sim, cara. E aí, Davi? Cartão vermelho para o Murilo, que já foi expulso contra o Atlético Paranaense, né? Eu acho que não, ele vai na bola, ele erra a bola, evidentemente. Mas ele tenta a bola, pega de raspão, é um lance que teoricamente não atrapalha a jogada, porque já Você não acha que é tinha pega de jogada raspão? ali. Não, ele pega Dá uma cerca. Ele pisada. raspa. Não, ele tira Não, eu tô o pé. falando, ele não pisa no cara, entendeu? Ele raspa o pé no Não, cara, é ele isso que eu tô pisa. falando. Ah, ele chega a pisar sim. Ele afunda, pisa assim. lá, ó. Ah, entendo. Ele pisa e o movimento do joelho faz Tô o falando, pé ele dele escorrega pra baixo. ali, é isso que eu tô escorregou, falando, mas pô. que ele pisa, ele pisa. Ele não tem o pisão, aquela cravada, é isso que eu... É que a eu tô falando. movimentação do joelho joga o pé para baixo, mas que ele pisa, ele pisa. Então eu acho que é um lance completamente acidental, que também não, eu não vou impede ser- uma jogada da Jacuipense. Eu não vou acho ser que é um pra pouquinho vermelho. mais incisivo agora. Para mim é para vermelho, sim. Eu tava bem em dúvida, mas nas repetições aqui, para mim o lance do Murilo é para vermelho. Estou acreditando mais no João Neto, eu daria o cartão vermelho para o jogador Murilo, que começou a jogar bem neste ano de 2026, bastante questionado pela torcida palmeirense, mas ultimamente tem jogado mal, né? Foi O VAR não expulso, chamou esse lance? Também não chamou. Que esquisito, né? No mínimo tinha que ter chamado para analisar. E a decisão do árbitro expulsar ou não, mas... O jogo de ontem foi uma loucura. O VAR foi Esse chamado lance do muitas VAR. vezes, depois lances que deveriam ter sido chamados não foi chamado também. Mas enfim, foi essa história de Palmeiras 3, Jacuipense 0 dentro do campo. Fora dele, o Abel voltou a cutucar Os um pênaltis pouquinho. não teve polêmica? Pra mim, não. Não, eu não vi os lances. Eu só Não, vi pra- as batidas, as E faltas. também eu não vi. repercutiu, tanto que eu não separei por causa disso, não Mas, gerou ó, debate. eu tava com a ideia aqui de que a Jacuipense não tinha sido prejudicada. Eu acho, inclusive, que mesmo sendo prejudicada ou não sendo prejudicada, ela perderia pro Palmeiras com uma diferença boa de gols. Mas os dois lances que nós vimos aqui, o da expulsão do atleta da Jacuipense e da não expulsão do Murilo, nestes dois lances, pra mim, Erro a da Jacuipense foi prejudicada, sim. E o Abel Ferreira falou sobre a arbitragem, elogiou a arbitragem, veja só que ironia, um técnico em tese beneficiado, entre aspas, como ele beneficiado. fez no jogo da estreia da Libertadores, né? Quando não tem nada, pelo menos, contra o seu time, ele elogia a arbitragem, né? Elogiou a arbitragem e também deu uma cutucada no Flamengo, falou ali sobre que o VAR não funciona em outros estádios, enfim, tudo mais, piriri e pororó. E nessa guerra de bastidores, né? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, ele convocou a torcida ali pro tudo contra todos, tudo contra nós. Vamos escutar o Abel Ferreira. Acho que, sinceramente, hoje, quer o VAR, quer o Sr. árbitro Marcelo de Lima, tiveram muito bem. Acho que é assim que deve ser, seja qual for o clube, seja contra quem for. É o que toda a gente vê é para ser marcado. Se a bola não bateu na mão, bateu na cabeça e não é penalti, não é penalti. Se o Sousa dominou a bola com a mão antes de fazer golo e o árbitro não viu, mas o VAR viu, é penalti, e é isso que o Palmeiras quer. Quer critério, quer igualdade para todos, seja qual for o clube, e o que nós temos visto, como vocês têm visto, não é isso que tem acontecido em todos os estádios, e é isso que nós queremos, e é isso que nós pedimos, e é isso que nós exigimos. Porque senão a verdade esportiva passa a ser alterada, e se assim acontecer, as coisas não funcionam direito. Para os torcedores e para as mídias palestrinas, eu estou a sentir o que nunca senti, é estarmos todos unidos em busca de um espírito de união contra tudo e contra todos. É o que nós virmos do outro lado é para ser dito. É em busca da verdade, em busca da igualdade, porque já disse isso uma vez, eu vou dizer, prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora do campo. Prevejo um ano difícil dentro e fora do campo, batendo na mesa como se fosse um coronel de guerra, né? Chamando a torcida, convocando a torcida, a mídia palmeirense, para uma batalha, entre aspas, batalha ali de ideias, porque não tenha nada nos campos, né? Nas ruas, enfim. Uma batalha de ideias, discussões entre Palmeiras e Flamengo, porque ele prevê um ano difícil dentro e fora de campo, João Neto. A sua opinião sobre essa declaração do Abel Ferreira colocando mais fogo, né? Nessa discussão Palmeiras e Flamengo e principalmente sobre a arbitragem. Como que é o cara pálida? Cara, o Abel é um negócio assim que é pra deixar qualquer um nervoso. Uma coisa é o cara vir com um papinho desse num jogo que não tem polêmica, que o time dele pode não ter sido ajudado. A gente acabou de ver os dois lances aqui. São lances polêmicos, pode ter sido ajudado o time dele.
assim como na primeira rodada da Libertadores, o Gustavo Gomes dá uma entrada para vermelho, ele vem e elogia o VAR também. Às vezes parece que ele está querendo ser irônico. Pô, não são jogos que estão completamente limpos na questão da polêmica, são jogos que têm polêmica a favor do time dele. E ele vem com esse papo, parece inclusive que é ironia. E mais uma vez com essa história aí de querer jogar nós contra eles, já teve a história lá atrás do sistema não querer título do Palmeiras, já teve a história de querer perseguido. Ontem ele vem com o papinho que pode ser tudo no Brasil, menos Abel Ferreira. Quem que ele acha que é? Chato pra caramba. Muito chato, e chato é pra elogiar, tá? Ele tem problemas bem maiores do que ser chato. Mais uma vez ele tá sendo... Eu não quero xingar o Abel aqui, então pode deixar pro Davi falar. Se controle, Não cara. dá, insuportável. Você não consegue falar, não consegue insuportável. concretizar o seu raciocínio sem xingar. Ele acha que ele inventou o futebol brasileiro, ele acha que ele entende mais que todo mundo, ele acha que ele é mais correto que todo mundo, ele acha que ele tem mais caráter que todo mundo, como é bem ao contrário, na realidade. Bem ao contrário mesmo. E toda vez ele faz essas coisas aí, cara. Todas as vezes ele faz essas coisas. O cara vir elogiar um VAR num dia que o time adversário dele se sente e muito prejudicado, é horroroso fazer isso. E não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira e não é a quarta vez que ele faz isso. Não é só ele que faz também, né, João? Ah, mas ele faz mais que os outros. Ele é mais chato na beira do campo mais que os outros, ele é mais expulso com razão do que os outros. Você tá perseguindo aí. Não, agora tá querendo criar isso, que o Abel é perseguido. Eu acho que você O Abel, depois que ele foi expulso 222 vezes, tomou 750 cartões amarelos, agora estão querendo falar que o árbitro gosta de dar amarelo pro Abel para aparecer, que o árbitro gosta de expulsar o Abel para ter holofote para ele e que o Abel é perseguido. Não é, não. Ele é insuportável na beira do campo. E sobre a declaração, Davi, do nós contra eles, jogo mais difícil, uma temporada mais difícil dentro e fora do gramado principalmente, sobre a questão da arbitragem e tudo mais, a verdade é que está insuportável acompanhar torcidas de Palmeiras e Flamengo nessa questão. Acontece alguma coisa para um lado, lá, tá sendo favorecido, tá roubando. Acontece coisa para outro lado, a mesma coisa. E não se discute mais futebol. E ainda tem a comemoração, né? Tem a comemoração. Tipo, quando erra pro Flamengo, o torcedor do Flamengo comemora. Não, sim, é isso. A gente é forte o sistema mesmo, do Palmeiras também, chora na CBF, compramos mesmo. E essa declaração do Abel só inflama e piora a situação. Tende a ficar cada vez mais insuportável e falta menos de um mês para o encontro de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão. Não, o ano do Palmeiras vai ser difícil dentro de campo, mas porque dentro de campo com certeza vai ser, né? Porque o treinador não faz o trabalho dele. E porque o Flamengo tá melhor também. Sim, mas o Palmeiras não joga. Não é porque o Flamengo tá melhor. O Palmeiras não joga, né? Não sei porque o Flamengo está melhor. Se o Palmeiras estivesse jogando bem e o Flamengo estivesse melhor, tudo bem. O Palmeiras não joga futebol. Então o Palmeiras tem o elenco mais valioso da América do Sul, o treinador é o treinador mais bem pago da América do Sul, um dos mais bem pagos do mundo. E o time não joga. Quantas vezes a gente já não falou aqui? O programa tem 3 meses? Nem isso ainda, né? Nem em 3 meses. Quantas vezes a gente já falou que o Palmeiras veio de uma partida sem jogar bem? Algumas. Quase sempre. Sem ser um time com plano, com uma ideia, sem ser um time perigoso. É um time efetivo, é um time que vence, é muito competitivo. O Palmeiras, isso tem que se destacar. Mas também não é difícil ser competitivo quando você tem Vitor Roque, quando você tem o Flaco Lopes na melhor fase da carreira, quando você tem Andrés Pereira, quando você tem Marlon Freitas, quando você tem, para entrar no jogo, Felipe Anderson. Quando você tem esses caras, não é difícil de você vencer jogos, não é difícil de ser efetivo. E aí a gente vê o Flamengo jogando bem, a gente vê o Cruzeiro jogando bem, a gente vê o Fluminense jogando bem. Cruzeiro jogando bem? Cruzeiro tem altos e baixos, né? Mas vira e mexe o Cruzeiro joga bem. Assim. Não, vira e mexe o Cruzeiro joga bem. Falou Cruzeiro. Falei. Vira e mexe o Cruzeiro joga bem. Você acha que essa hipocrisia do Abel é estratégica? É pra tirar o foco disso, tudo que você tá falando? Provavelmente, cara. Esse momento tipo, dele querer convocar o torcedor, dele querer criar um clima de guerra, dele mentir descaradamente do jeito que ele fez aí na câmera agora, pra falar assim, pô, meu time tá mal, meu trabalho não tá sendo bem feito, mas eu vou trazer na narrativa, no discurso, o torcedor pro meu lado. Será que é isso? Não, é muito mais fácil pra ele, pô. Muito mais fácil ele falar de arbitragem, falar de calendário, falar das circunstâncias quaisquer que ele queira falar, do que falar do jogo, porque o trabalho dele há pelo menos 2 anos não é bom no Palmeiras. O Palmeiras não teve um 2024 bom, o Palmeiras não teve um 2025 bom, 2023 já muito questionável, que dependeu bastante do individual para ser campeão brasileiro. E aí, é claro, o Botafogo entrega, mas o Palmeiras ainda brigava com o Grêmio, ainda brigava com o Bragantino, o Grêmio terminou encostado no Palmeiras na tabela. Então o trabalho do treinador não é bom há algum tempo, não é de hoje, não é de agora, já tem alguns anos que o trabalho do treinador deixa a desejar, especialmente quando a gente fala de um cara que ganha um salário
muito bom, né? O melhor Tem salário o elenco que tem, né? do futebol nacional e com o elenco que tem. Então é muito mais fácil para ele trazer esse papo de nós contra eles do que falar de futebol. E aí, mais uma vez, a gente entra nessa. No Brasil, a gente não fala de futebol, cara. A Se gente não fala de preparem jogo. para mais coletivas, porque o Palmeiras estava fazendo a lei do silêncio, né? Por causa da punição da STJD para cima do Abel Ferreira. E no Campeonato Brasileiro, nos jogos que o Abel está punido, o Palmeiras não concederá entrevista coletiva. Que é um tapa na cara do torcedor. Mas isso acabou ontem porque o jornalista, não vou me lembrar o nome também, perguntou para o Abel sobre essa lei do silêncio. Aí o Abel, não sei de certa maneira irônico, até concordando com o jornalista, falou: só porque você falou agora está abolida a lei do silêncio, então provavelmente teremos coletiva. Foi o que eu entendi, coletivas aí dos auxiliares do Abel Ferreira. Mas é pra quê? Será que vai ser no coletiva Campeonato pra Brasileiro? eles falarem que no Brasil pode tudo menos ser o Abel Ferreira? Eu acho que vai ser uma coisa Esse meio tom assim. extremamente arrogante Vamos e prepotente? lembrar como foram os jogos. O Abel Ferreira tem que assistir as coletivas do Eduardo Barros. Dá ótimas coletivas do treinador do Cuiabá. O Cruyff. Você foi irônico ou você tá falando sério? Não, falando sério. Não, as coletivas a coletiva do Eduardo Barros é como a coletiva Às vezes ele deveria aparece ser. meio estressadinho, mas Ele fala do geralmente são- time, Ah, ele mas fala até do quando jogo. ele tá estressado, Ele fala de futebol. Até quando tá estressado, ele tenta ser gentil, pelo menos. Ele fala né? de futebol. Porque esse português sem graça Ele não dá uma consegue. colher- Vamos coletiva lembrar, você tá com dor corretamente. de cotovelo, Jonathan. Lembrar como foram os Uma jogos chatice dele. da Copa do Brasil, quinta fase, partidas de ida, que começou com Botafogo 1, Chapecoense 0, São Paulo 1-0 no Juventude, Grêmio 2-0 no Confiança, 2-0 fora de casa do Vasco em cima do Paysandu e o Corinthians fora de casa 1-0 para cima do Barra. 2-2 do Cruzeiro e Goiás em Goiânia, 3-1 do Remo lá em Salvador para cima do Bahia, Santos 0, Coritiba também 0, Fortaleza 2, CRB 1, 2-1 também fora de casa para o Internacional contra o Atlético, 2-1 dentro de casa do Flamengo para cima do Vitória, 1-1 Bragantino e Mirassol. Boa vitória do Atlético ontem, viu? 2-1 para cima do Mas Ceará. É um jogo muito conturbado, cara. Saindo, Vale até uma análise. saindo na vantagem. 3-0 do Palmeiras, que foi o nosso tópico em cima da Chapecoense. E os dois 0-0, né? Finalizando aí esta partida de ida, essa rodada de ida da quinta fase. 0-0 para Coritiba e Atlético Goianiense. Atlético Paranaense e Atlético Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Operário O do povo Paraná. ficou bravo com você agora, hein, filho? Se chamar o Fluminense. Atlético Paranaense de Curitiba, lá você Nossa. apanha. Se Inverteu fizer isso. só um pouquinho. Concordamos já, né? Que o pior e o melhor saem daqui, né? Tá meio esquisitinho o momento do Fluminense aí, hein, cara. Mesmo Tá. com a vitória Não contra o joga bem Santos, fora, não joga mais bem dentro de casa. Acho que essa questão com o Flamengo aí deu uma conturbada. É no difícil ambiente. jogar contra o Operário lá, concordo, mas O a gramado fase do também Fluminense- muito ruim, viu? O gramado deu uma atrapalhada no Fluminense. Não é desculpa, não é Tem desculpa. gramado, tem a torcida que é uma torcida boa de estádio. Mas tudo o mais, né? gramado lá do Germano Krieger não tava muito legal, não. Agora tem que ser analisado o que está acontecendo no Atlético Mineiro. Esse negócio do extracampo lá tá muito forte. Ontem O Hulk saindo, né? o Hulk, mais uma vez, ele salienta o fim de ciclo dele e fala que talvez depois ele vai poder contar as coisas que acontecem no Atlético. O Renan Lodge fala de um extracampo ruim. O Barba lá, o treinador, já tinha falado isso umas rodadas atrás. Domingues. O Renan Lodge, inclusive, meio que rebate ele agora. Então, assim, tem alguma coisa muito ruim acontecendo nos Um bastidores do momento Atlético meio Mineiro. de crise para as SAFs, né? A gente tem o Vasco como exemplo, o Botafogo como exemplo, o Bahia, O Botafogo que teve o Testor afastado. o né? Atlético Mineiro agora, que também é SAF, tendo problemas. Então, pra gente ver que SAF também não é salvação de tudo, né? A gente tem esses exemplos aí pra E no nos Atlético dar tá difícil algum ar. entender qual é a crise. Se é treinador com elenco, se é elenco com elenco, se é grupo contra Porque grupo. teoricamente era pra estar na boa, né? Foi recém-campeão de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro em 2021. Elenco não é ruim. Mas assim, elenco bom. 2021 já tá ficando longe, né? Nossa, Tá 5 longe anos. já. Já são 5 aninhos já, né? Nossa, mas se trata como se fosse 10 anos atrás. Não, mas ó, um time que tem Hulk, que tem Renan Lodge, um time que tem investimento, um time que tem um estádio novo aí que a torcida Então, é esperava por isso há muito que era para estar tempo. bem. Tem toda essa questão. Tô falando, porque 5 anos já foi muito tempo, cara. Já é Tem bastante. um estádio estruturado e tudo mais. Vamos para o rápido intervalo para conhecer os jogos dos mato-grossenses nesse final de semana. Para a dona Benedita aqui com a gente, que ela está cobrando para falar do misto. Então, para a senhora, dona Benedita, a gente vai falar do misto masculino e feminino. Tem Série B, tem Brasileirão Feminino, não só o misto, mas os outros times, representantes de Mato Grosso também. No final de semana, já a gente volta. Voltamos, Pantanal dos Esportes no ar novamente. Como eu disse, a dona Benedita participando com a gente.
Falando boa tarde, galera. Vocês têm que falar mais do misto, pois quem TV a cabo quer assistir os outros times. Vocês falam só do Palmeiras e tudo mais. Tem que falar de todos os times, principalmente do misto, que é de Cuiabá. Ok? Ela ainda deixou ok. Ok. Tomamos na chincha aqui da dona Benedita. Vai tomando aí. Fala, Pantanal nos esportes. Palmeiras só tem jogador bichado. Paulinho não tem dia para voltar a jogar. Tigrinho bichado, mal voltou e já machucou. Tia Leila fez um investimento top com esses jogadores. É o Matheus Figueiredo participando com a gente aqui. A do Paulinho tudo bem, a do Vitor Roque... Passou ano passado, velho. Eu não sei dizer se ele é corintiano ou flamenguista. Eu tenho dúvida entre esses dois. Ele O do Vitor Roque não tem o que fazer, abre, né? é pancada, né? Ele não abre o time que ele torce. Não tem o que fazer. Agora, o do Paulinho foi muito caro, né? Ele pode até voltar a jogar bem, mas querendo ou não, um ano aí de você pagando um cara caro pra não jogar. Já sabendo, né? Uma coisa é você contratar e ele machucar no seu time, né? Não, mas não foi já sabendo, pô. Ele veio com uma fratura. É diferente de você contratar um cara que Mas tem... o cara faz exame antes de assinar o contrato. Faz Não, exame. tudo bem, mas quando ele fala que já sabendo, é o fato dele chegar machucado. A lesão que ele tinha é uma lesão que acontece. É diferente de você contratar um cara que já teve, sei lá, 5, 6 lesões musculares. Fratura, pô, uma entrada diferente, um jeito, acontece. Tudo bem, mas já sabia que ele ia ficar já um sabia tempo que ele parado. tava legal. Não, tudo bem, mas só que eu tô falando aqui sobre a mensagem do ouvinte. Ele não era um cara bichado, ele não tinha um histórico de lesões, ele tinha uma fratura. Mas estava Sim, o fraturado. Palmeiras Pega, por contratou exemplo, sabendo vamos que lá, não teria ele Estava no ano. fraturado. Alexandre Pato, quando ele volta pro Brasil, ele já tinha tido uma sequência de lesões musculares. Ali é uma coisa que preocupa Foi mais. o que a gente Fratura é falou, fratura. é que saiu a frase da Leila sobre Mas o Neymar, ainda assim, né? o Palmeiras contrata o cara sabendo que até o final do ano provavelmente não vai ter ele. E não Vamos tem até agora. Não, falar mas dos não seria Mato até o final do Grossenses ano, o aqui, negócio era vamos até falar maio, né? dos times nossos de Mato Grosso aqui, antes que a dona Benedita saia da casa dela e nos bata aqui em pleno estúdio, e com razão inclusive, que a gente tem que dar espaço para os times daqui. Imagem na tela, porque o calendário vai ser lotado neste final de semana. Não serão todos, o Cuiabá, por exemplo, não joga na Série B neste final de semana, mas tem Série D e Brasileirão Feminino voltando, o Brasileirão Feminino que ficou um tempinho parado por causa da FIFA Series, que inclusive estava acontecendo aqui na capital mato-grossense. 2 confrontos de mato-grossenses, viu? Tem Luverdense e Primavera, União e Operário Várzea Grandense. Luverdense e Primavera, João Neto, tendência de um jogo tranquilo até para o Luverdense, ou não? Estou errado? Eu acho que não será tranquilo, mas o Luverdense vence mais uma. Vence mais uma? Mas por Eu que você acha admiro que não seu será otimismo tranquilo? com Primavera, Joneto. Não, eu acho que não vai ser tranquilo porque o Luverdense não tem um time para sobrar, assim. Para fazer um caminhão, mas é um time que vai ganhar. Não vai ser aquela 3-0. Tô apanhando espero do isso. celular. Não, pode não ser um caminhão, mas eu acho que vence vai o ser jogo. tranquilo, sim. Acho que vence o jogo. Não, defina tranquilo também. Tranquilo eu quis dizer. Sem Não vai passar sofrer sufoco, para ganhar. Sem passar perigo. Mas o eu não que quis aconteceu falar que vai ser ontem. 55-0. Tranquilo é o que sofrer aconteceu perigo. ontem lá no Allianz. O que aconteceu ontem? Não, Marcos? o que aconteceu no Allianz foi um baile, né? O outro time não jogou. Foi um? Um baile. O tranquilo, pra mim, o jogo tranquilo é o jogo que você passa sem sofrer perigo. O técnico do Primavera, o terceiro técnico do Primavera nesta temporada, vai iniciar a sua trajetória, que é o Márcio Nunes, inclusive vindo de empréstimo, né? Uma novidade aí que eu não tinha visto ainda antes, vindo de empréstimo de um clube gaúcho, o Santa Clara, né? Já teve algumas vezes, se eu não me engano, no próprio Luverdense, cara. Agora eu não vou lembrar se foi o Dado Cavalcante ou o Júnior Rocha. Eu acho que foi o Júnior Rocha. Ele foi emprestado para o Campeonato Paulista para poder voltar para disputar a Série B com o Luverdense. Carpini, quando foi para São Paulo, ele tinha um acordo mais ou menos de empréstimo para o Água Santa. Ele tinha sido emprestado para o Juventude para poder desenvolver a sua carreira na Série B e teria que voltar para o Água Santa. Ele quebrou o contrato para ir para São Paulo. Tá uma novidade. Eu lembro desses dois casos. Lembro desse caso do Luverdense, que infelizmente não vou lembrar se é com o Dado ou com o Júnior, mas eu acho que é com o Rocha. E o lado do Carpini também, de treinador emprestado. Márcio Nunes que fica, né? Se continuar Emprestado por quem? Se continuar no cargo. Eu esqueci o nome do time, Santa, alguma coisa do Rio Grande do Sul. Esqueci, me falhou a memória agora. Mas o Márcio Nunes chega, em tese, né? Contratado até junho deste ano, ou seja, uma passagem já mais ou menos curta. E os dois times não sabem o que fazer se ele passar de fase. Não faz o menor sentido. Se o Primavera passar de fase, É. por exemplo, aí não sabe o que fazer. Torcedor do Primavera, a diretoria não acredita na classificação, trouxe um treinador só até junho para cumprir a primeira fase. É isso. Olha o cara, rapaz. Mas eu tô errado? A lógica é essa. A lógica é essa, porque se contrata um treinador só para a primeira fase e não deixa nada garantido, ó, se passar tem renovação, não sei o quê. Quando o São Paulo Futebol Porque não Clube acredita, né? fecha um show pro Morumbi no dia da final do Campeonato Paulista, ele espera que o São Paulo esteja na final? Não.
quando o Primavera contrata um treinador até o fim da primeira fase do campeonato, ele tem expectativa de passar de fase? E veja bem, é prudente que o Primavera faça um contrato até o final da primeira fase, mas esse contrato deve ter pelo menos uma cláusula deve ter um gatilho, de né, renovação. Como o misto tem isso faz com muito na vários Série D, atletas, com vários atletas. com atletas. Não, o problema não é empréstimo até a primeira fase. É correto, não tem como você garantir Sim. empréstimo e depois ter que rescindir, pagar uma multa, enfim, não sei, para evitar problema. Mas se passar, e aí? O que vai ser da vida do Primavera? Tem que ter uma Se garantia. tiver essa cláusula, eu estou errado, o Primavera está certo, está sendo muito mais responsável do que eu. A gente tem que ver se tem a cláusula. O Evandro Teixeira está no nosso WhatsApp falando: Taradão, Neymar te mandou um abraço. Boa tarde a todos. Provavelmente já almoçou o Evandro Rezende, eu ainda não. Então é bom dia para você, Evandro. Manda outro abraço para ele. Um abraço para o Neymar da Silva Santos Júnior. Já já a gente fala do misto, mas falar do outro confronto de Mato-Grossenses agora, União e Operário, Davi. Os dois times ainda não venceram numa crise danada. Quem é o pior aí da Alguém vai galera? sair da Viu? crise, ou não, né? Esse aqui a gente consegue... Pode empatar. Esse aqui a gente consegue ver um time legal. O Luverdense está brigando pela liderança do Grupo 3. Agora aqui, os dois únicos times fora da zona de classificação no Grupo 4 vão se enfrentar. Um deles vai sair bem, ou os dois vão ficar tristes. Não vou falar morrer, que ainda tem muito jogo ainda. Caraca. Mas vão ficar tristes abraçados, né? Peraí, se morrer aí, Não, velho. de classificar eu estou falando. Tudo bem. Cara, esse jogo tem cara de empate. Acabou, não é possível. Eu acho que vai manter a crise aí pros dois. Tem a carinha de empate. O União tá mal, o Operário também não tá legal. O momento institucional das duas equipes é ruim. Acho que o do União é até melhor do que o do Operário. O União passa por uma reconstrução clara. É clara a reconstrução do União. falando que tem algo Existe um acontecendo. projeto, tem algo acontecendo. Investimento em sócio-torcedor, está procurando virar SAF, trabalhando para virar uma SAF. Aliás, virar SAF não, para ser comprada a SAF, o União, a diretoria já trabalha pensando nisso. Existem movimentos para que o União volte a ser competitivo, não só no cenário mato-grossense, mas também na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo isso no Operário. Então, acho que a crise institucional do Operário é um pouco maior. Agora, em campo, é muito parecida a situação dos dois. Eu não consigo fugir muito do empate aí. Ou empate ou a União, mas eu estou mais propenso para o empate. Então, se é para ter um vencedor, é a União. No Lutero Lopes, sim. Lembrando que os dois times ainda não venceram, estão fora da zona de classificação para a próxima fase, né? Cada grupo tem 6 times, 4 passam, 2 ficam de fora. Os 2 de fora, por enquanto, no grupo 4, União e Operário Vazagrandense. Com o Operário, né, com um pouquinho mais de vantagem no saldo ali na frente, e o União já para trás na lanterninha. Agora, Joneto, Goiatuba e Misto Esporte Clube. O Misto pega a estrada. Já pegou, né? Você tem informação? Já pegou a estrada? O planejamento do Misto era viajar ontem às 4 e pouquinho da tarde, 5 e pouquinho da tarde. Saiu da capital mato-grossense às 4 da tarde. O planejamento era esse. Não sei se foi o que aconteceu no planejamento no fim de semana que eu tinha apurado isso. Que o planejamento era ter viajado ontem, no fim do dia, treinava hoje, lá em Goiânia, e enfrentaria o Goiatuba amanhã. A viagem para Goiás é de ônibus, né? Avião. É de Avião. Já chega esse avião, né? Avião. Vou pedir encarecidamente para o Davi passar os detalhes do que aconteceu com Goiatuba neste meio de semana, porque não foi uma semana tranquila, 100% focada no jogo contra o Misto, porque os jogadores e a comissão técnica tiveram que se preocupar e até pararam as atividades por um dia por causa de atraso salarial, né, Davi Navarro? Então, como que foi essa semana do Goiatuba, que vai bem, me surpreendendo, inclusive, na Série D do Campeonato Brasileiro, é o líder da chave do Misto, do União e também do Operário, mas como chega agora um pouquinho mais descontraído, podemos assim dizer, desfocado, né? Teve uma semana um pouco mais focada em questão financeira. Não, se tem uma coisa que eles não estão, é descontraídos. Não, descontraído não, é desconcentrado. Pé da vida. O Goiatuba, essa semana, teve uma paralisação nas atividades. Greve. Por parte, uma greve, vamos dizer greve, né? É que os próprios jogadores e a comissão técnica chamaram de paralisação. Mas é similar a uma greve. É uma greve. Porque porque eles não estavam recebendo salário, não receberam salário do mês de março. Até ontem não tinham recebido salário do mês de março. E aí resolveram parar as atividades. E o Goiatuba perdeu 2 dias de treino nesse período. O Goiatuba tem uma espécie de convênio, um acordo com a Prefeitura de Goiatuba, onde o Goiatuba faz parte, organiza, promove uma série de eventos sociais e a Prefeitura ajuda o clube financeiramente. E aí esse recurso da Prefeitura é a maior parte do recurso que vai para o salário dos profissionais que trabalham no clube.
Portanto, e aí a prefeitura acabou atrasando esse repasse, acabou atrasando esse pagamento, e os jogadores e a comissão técnica ficaram esse tempo todo sem salário, pararam as atividades para dar uma pressionada, né? E aí, quase que de imediato, na tarde de ontem, os atletas e a comissão técnica receberam salário, fizeram um treino à noite, um treino meio improvisado, meio às pressas, vamos dizer assim, e devem treinar hoje ainda para enfrentar o misto, mas é uma preparação ruim do Goiatuba, uma preparação precária porque perdeu 2 dias de treino, que são muito importantes, ainda mais num jogo de briga pela liderança do grupo na Série D. Então o misto vai mais preparado, vai melhor preparado para essa partida do que o seu adversário. Agradecer ao Davi Navarro pelas informações, ele que falou com a direção do Goiatuba, falou com os jogadores do Goiatuba, fez um belo trabalho para saber a situação do time goiano, né, para enfrentar o misto. Esse negócio do Goiatuba, eu acho que é mais importante a gente saber se foi um caso isolado ou se os jogadores já estão completamente sem paciência para ter tomado essa atitude de fazer a greve, né? Pode ser que não está devendo os outros meses, mas atrasou em janeiro, atrasou em fevereiro, agora atrasa em março, tem que ver isso, porque aí também conta na questão anímica, né? O que eu entendi é que os jogadores não têm um problema com a diretoria do clube, não. A diretoria apoiou. É porque o problema não foi da diretoria. Exatamente, não foi foi problema da diretoria. O problema é da diretoria, pô. É que você tem um repasse. Mas é que aí falta o planejamento, a obrigação né? é minha. Você não pode. Tipo assim, pô, eu tenho lá meu programa de rádio, eu não vou pagar o salário do povo porque o patrocinador não está me pagando? A culpa inicial foi da falta do repasse. Mas a diretoria tem que se precaver para esse tipo de situação. Esse tipo de situação acontece, querendo ou não. Mas o que eu senti dos atletas é que eles confiam no clube, eles confiam na diretoria, não tem um problema, não tem um racha com a diretoria de forma alguma. Deixa eu falar, o que aconteceu então, cara, se foi desse jeito aí? A diretoria chegou no jogador e falou, vamos fazer greve aí para pressionar o prefeito e para a população ficar contra o prefeito. Foi isso que aconteceu. Então. Porque na própria nota os atletas deixam claro isso, né? Pô, a gente veio para o Goiatuba porque sabíamos do compromisso histórico que o clube tem de arcar com seus compromissos devidamente. A gente acredita que o clube vai resolver a situação o quanto antes, mas até lá vamos paralisar as atividades e não durou muito. O clube colocou a conta em cima da prefeitura, Goiatuba, uma cidade pequena, deve ser colado em Goiânia ali, né? Não sei. E fez uma pressão enorme em cima da prefeitura para receber o que a prefeitura devia. O João Neto, que já promoveu vários motins, experiente, né? Sabe eu já furei alguns. E a galera bem... Promover não, eu já furei alguns. Bem clara até, os atletas, a diretoria bem clara na situação, foi bem aberta para falar sobre isso. Na prefeitura. Você não sentia nenhum tipo de receio, de raiva, de sentimento ruim quanto a essa situação, nem dos atletas, nem da diretoria. Mas aí, João Neto, o Goiatuba que não se preparou tão bem durante a semana, mas que é líder do grupo 4, 7 pontos, contra o misto que tem 5 pontos. Confronto fora de casa, é difícil, direto por essa liderança. Como que a gente vai exigir o misto nesse jogo? Cara, empatar, primeiro... vencer, como é que funciona? Primeiro, que essa greve aí, do jeito que foi e pelo motivo que pelo menos eu tenho já claríssimo na minha cabeça aqui, não vai prejudicar tanto o Goiatuba não. Achei que podia ter ali um racha entre time e diretoria, uma desconfiança, uma questão de animação com o trabalho arranhada, então não vai atrapalhar muito não. O Goiatuba ele fez um mini campeonato mato-grossense, né? Fez. Ele pega os 2 mato-grossenses nas primeiras rodadas, empata com o Operário, vence o União e pega o misto. Com o Operário, enche aquela mesma coisa da análise do jogo do Operário contra o Goiatuba, quando a gente analisou o Operário, que tinha a história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Para o Davi era meio vazio, para mim e para você era meio cheio para o Operário ter corrido atrás. O Goiatuba é a mesma coisa. O que foi? Que é meio cheio, né? O que foi o mérito do Goiatuba? Foi ter conseguido abrir 2-0 jogando fora de casa, só que não consegui sustentar. Eu acho que é muito mais mérito pro Operário do que pro Goiatuba. É muito mais feio você abrir 2-0 e tomar um empate. E pela condição do Goiatuba agora, se mostrando como mas difícil, eu acho que o Goiatuba deu uma sorte aí na tabela também, viu? Venceu o Capital, que é segundo colocado fora, pô. Ah, são 3 rodadas, não estava na cabeça que são 2, tá certo. Venceu o Capital fora de casa. As duas que é contra a União é União e o Operário. União e Operário. União pra mim é o patinho feio do grupo, né? Mas tem um jogo contra o Capital que eu tinha me esquecido mesmo. É que esse empate, eu ainda acho que era um copo meio vazio, porque o empate mostrou que a gente ia ver do Operário na... Não, mas é copo mais vazio ainda pro Goiatuba do que pro Operário. Pode ser mais vazio. Porque você abre 2-0. Que é o bambambam, o Operário tá na dele. Não, e você abre 2-0 e toma empate, né? Sim. Se era um copo meio vazio pro Operário, pro Goiatuba
É o restinho. Vamos É a correr sobra aqui, da água, da cerveja. porque o misto não entra em campo só na Série D, entra em campo na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. 8ª rodada, Davi, o misto que perdeu a invencibilidade, né? Vinha de uma sequência de 3 jogos de invencibilidade, um jogo e uma vitória e 2 empates. E com essa derrota para o Bragantino na última rodada, o panorama já muda, né? 3 jogos sem vencer, no caso, aqueles 2 empates, mesmo os 2 empates, e agora a derrota para o Bragantino, recebendo o Fluminense de portões abertos. Não para o Fluminense, né? A gente torce pro misto não ser um mandante tão bacana como o Fluminense, mas vai ser um mandante legal para a torcida, portões abertos no Dutrinha. O Vitória venceu? Que o Não jogou ainda. Ainda não jogou? Não jogou ainda. Mas uai, gente. Tá ansioso? Ué, a rodada acabou. O Vitória vai jogar quando? Tem 6 jogos ainda, o Vitória ainda não jogou. Qual que é a da CBF com essa história aí, cara? Cara, e isso é algo a ser dito. São muito mal marcados os jogos do Brasileiro Feminino, cara. O misto vai fazer a 7ª rodada, o resultado que interessa para ele da sexta não aconteceu. O misto já jogou aqui foi contra o Inter, né? Que foi na sexta-feira à tarde. Eu passei a informação incompleta, que eu estava querendo confirmar se era a mesma história. Estava marcado para acontecer no dia 22 de abril, na quarta-feira. Mas o Botafogo teve um problema uma crise de problema de barriga nas jogadoras do Botafogo. Uma crise gastrointestinal. E as jogadoras do Botafogo, o Botafogo pediu adiamento da partida e por isso ela foi adiada. O misto teve o mesmo problema quando foi enfrentar o Vitória lá. Por que eu dei informação? Vai ficar mais brabo aí. O misto teve o mesmo problema. Alguma coisa acontece na água do Vitória, hein? E aí, vamos ficar de olho, hein? Abriu 2-0 e tomou um empate. E aí, eu acho que é justo a CBF marcar um jogo sexta-feira, 3 horas da tarde, com o argumento de que é para não chocar com o Brasileirão masculino. Mas aí marca um domingo, 5 horas. Enfim, só deixar essa indignação, né? Jogo difícil pro misto, cara. O misto vai concorrer com quais jogos da Série A do Campeonato Brasileiro? A gente consegue ver? Eu tô sem meu celular aqui. Domingo, 5 horas? Domingo, 5 horas. 5h30. Domingo é 25, né? Isso. 5h30 tem Bahia e Santos, Remo e Cruzeiro e Botafogo e Inter. E o jogo das 15? Os jogos Não das tem. 15? Começa 5h30 Não a tem rodada. nenhum jogo na rodada que é mais cedo? No domingo? No domingo, 26 de abril? Domingo é 26. Então, isso que eu tinha perguntado se era 25. Aí tá 25. Tá. Cadê? No domingo 26, às 3 horas tem Grêmio e Coritiba, Corinthians e Vasco. 5h30 tem Atlético Paranaense e Vitória, Bragantino e Palmeiras. É bastante concorrência. Uma concorrência grande. Concorrência E além do pra deixar misto, o estádio vazio. e além do misto contra o Fluminense, a gente tem Pantanal e Varza Grande visitando o Pantanal pela 5ª rodada da Série A3. E na Série A2 tem a 6ª rodada com o Itacoatiara do Amazonas e Ação visitando o Itacoatiara do Amazonas. Esses são os times mato-grossenses no final de semana, Série D Brasileirão Feminino. Claro que a gente vai passar os resultados para vocês, conversar com vocês sobre os jogos na segunda-feira, torcer para o desempenho do futebol de Mato Grosso ser bom também neste final de semana. Agradecer ao João Neto, agradecer ao Davi Navarro e principalmente a você que esteve com a gente. Muito obrigado pela sua companhia, não só hoje, durante toda a semana. E semana que vem também a gente está aqui com mais uma semana cheia para falar de futebol com você. Fechou? Um bom final de semana, aproveite, descanse e se cuide. Até segunda-feira.